Krause Assistencial apresenta NAP TV. Olá, você sabe o que é biofeedback? No programa de hoje, vamos conversar sobre a utilização da tecnologia a serviço do desenvolvimento neuropsicológico. Gabriel Branche fala sobre gratidão e sua palestra no NAP. E ainda, Jurema responde. Você já enviou sua pergunta para a Jurema? Eu sou Matheus Pacheco, bem-vindo ao NAP TV. O que é biofeedback? Você já ouviu falar em neurofeedback? Hoje, num bate-papo muito descontraído com a neuropsicopedagoga Pamela Psichos e a neuropedagoga Berenice Ode, vamos falar sobre a utilização da tecnologia a serviço do desenvolvimento neuropsicológico. Confere aí. Eu sou uma professora de língua portuguesa que acabou se apaixonando pela educação especial e quis conhecer um pouquinho do motivo pelo qual algumas crianças não conseguiam aprender, o que me fez cair no universo clínico para eu entender do funcionamento do cérebro de crianças com e sem deficiência, mas com dificuldade de aprendizagem. Então eu busquei pós-graduações na área e isso fez com que eu parasse na neuropsicopedagogia, que é uma área que estuda os processos cognitivos. Então, na neuropsicopedagogia, eu acabei conseguindo entender um pouquinho mais de como é importante a gente saber do cérebro para qualificar a nossa prática de intervenção. Isso fez com que eu buscasse outras formações complementares e cheguei no neurofeedback, que é um tipo de biofeedback. Nos Estados Unidos, o biofeedback já é uma técnica que é utilizada há mais tempo, inclusive no ramo da educação. Então, as crianças têm acesso a essa tecnologia, o que acaba fazendo com que elas tenham uma tomada de consciência sobre como é que elas aprendem, condicionando a atenção, treinando a concentração e, consequentemente, melhorando a memória. Então, eu lendo sobre isso, descobrindo que isso poderia qualificar bastante a minha prática clínica, eu busquei conhecer as técnicas para poder aplicar e trouxe aqui para o NAP numa alternativa de poder complementar, né, ajudar as outras áreas também a poder trazer uma qualidade de vida para quem quer, quem busca alto desempenho na aprendizagem. Sou professora de formação, sou pedagoga, especialista em educação infantil e neuropedagoga agora. E também estou concluindo a neuropsicopedagogia clínica. A neuropedagogia clínica que eu já tenho e também atendo crianças de inclusão, ela me dá esse primeiro acolhimento do paciente. O paciente chega, é recebido, ouve-se as queixas que a família traz, ouve-se as queixas que a escola também traz, quando se trata de uma criança ou adolescente. E em cima disso é feito uma entrevista, depois uma testagem com este paciente para ver aonde está realmente a dificuldade dele, seja na área da comunicação, seja na área da escrita e interpretação, seja na área de cálculos, raciocínio lógico. Então, eu vou mapear esse cérebro através dessas testagens escritas. E aí, depois que estiver pronto, né, que eu mensurei, tenho os resultados, eu aconselho a família a buscar também a neuropsicopedagoga clínica, que é a minha parceira, onde ela vai fazer as testagens com neurofeedback ou com o cardiomotion e assim por diante. Nós vamos juntas traçar um perfil desse paciente, ver se as nossas hipóteses do que está acontecendo com ele em termos de mapeamento cerebral, o que está acontecendo que eles não estão dando conta. E aí a gente traça um plano de intervenção, que nós chamamos, que aí é uma psicopedagoga que vai aplicar. E mais adiante nós vamos nos reunir, mais ou menos umas 10 sessões, que é o que acontece. E então a gente vai se reunir de novo, essa equipe,
para ver se a criança ou adolescente teve ou não algum avanço naquelas queixas iniciais. Eu acho que o biofeedback pela neuroimagem já é muito utilizada na área da saúde, é uma área que está chegando com tudo na educação, então é uma ferramenta que a gente tem a mais para poder conhecer um pouco mais esse sujeito que está vindo para as intervenções neuropsicopedagógicas ou até psicopedagógicas, porque é a gente utilizar a tecnologia para conhecer melhor essa pessoa que quer aprender melhor. E esse é um tipo de técnica que ela é não invasiva, ela é indolor e dificilmente esquecível, por isso que ela é tão eficaz, porque ela não modifica somente o teu comportamento por um tempo determinado, ela modifica a tua estrutura cerebral, ela modifica teus padrões fisiológicos, ela faz com que tu tenha controle sobre eles e no alto desempenho, quando tu percebe que eles estão alcançando um resultado esperado, que tu consiga resgatá-los em momento que melhor tu precisa no teu cotidiano. Cada pessoa é extremamente individual, né? E a ideia dessa técnica é justamente utilizar a tecnologia a serviço da aprendizagem para a qualidade de vida. Então é um treino que ele é muito individualizado, ele é personalizado, tem um protocolo de número mínimo de sessões para quem quiser alcançar um alto desempenho de memória, mas isso varia muito de acordo com o que você espera, né, dos seus resultados fisiológicos, das suas respostas fisiológicas, e isso a gente vai conversando através de metas em curto, médio e longo prazo, que tu mesmo vai traçar e vai percebendo como é que o teu corpo vai reagindo e vai demonstrando para ti. O feedback, enquanto tu tá treinando, tu toma consciência de como é que funciona, como é que se comporta o teu corpo mediante um determinado estímulo. Então, o que acontece é que ele vai te ajudando a encontrar e a reconhecer a melhor forma que tu reage para melhorar o teu desempenho, com relação à atenção, à concentração e, consequentemente, à memória. Crianças e adolescentes na escola, eles começam a ter uma performance melhor. Por exemplo, uma criança que não consegue entender o processo de cálculos, uma descalculia que nós chamamos. Então, a gente começa a trabalhar esta criança nessas sessões, nessas testagens, com jogos, com outros, uma forma mais lúdica, que a gente diz, para ver se ela consegue evoluir e começar a entender o processo, então, dessa questão, exemplo, cálculos. Ela tem que estar mais concentrada, ela tem que ter mais atenção, ela tem que já ter processos anteriores já bastante interiorizados para poder compreender. Então, esta é a melhora, que a escola mesmo vai apontar. Realmente aqui houve uma melhora. Então, a mesma coisa, isso para escrita e para leitura com interpretação. E isso é queixa de adolescente. Leitura e interpretação. Não consegue fazer uma redação, não consegue concatenar as ideias, né? Tem a dificuldade em fazer, né, um início, meio e fim. E aí depois se depara com o Enem, depois se depara com o vestibular. Então precisa ter essas áreas cerebrais trabalhadas de maneira adequada para poder então ter uma performance melhor. E hoje em dia eu penso que quem tem uma rotina turbulenta e necessita sempre estar mostrando resultados, seja nos estudos ou na vida profissional, percebe que a sua atenção ela é fundamental para alcançar os seus resultados, né, e as suas metas. Então, esse alto desempenho a gente consegue com o treinamento pela técnica do biofeedback. Não é só para criança, para todas as idades. Crianças e adolescentes, normalmente as queixas vêm da escola, né? Mas o adulto e o idoso, as queixas vêm da família. Esse é o diferencial.
Então, a família traz alguma coisa do seu idoso ou o próprio adulto que está com algum problema de memória, não está conseguindo ter concentração, atenção. Então, vem para buscar um auxílio nesse sentido. Com preceitos de neurofeedback, onde o headset, que é esse capacetezinho, ele é aproximado ao córtex da criança, e isso ajuda com que ela tenha medida a sua atenção, que é o que estava sendo mostrado num termômetro, né, que estava no lado esquerdo, no alto da tela. Então ali ela estava tendo noção de quanto estava a sua atenção e de quanto ela deveria se esforçar para ou diminuir ou aumentar, fazendo com que esse software, esses bichinhos se movimentassem, fazendo com que os fogos de artifício então explodissem, tudo isso baseado num nível, num determinado nível que ela tem que chegar para poder alcançar e treinar essa atenção para ela ter controle sobre esse desempenho de foco. O segundo exercício foi aplicado um sensor onde ele consegue ler a variabilidade cardíaca, onde ele faz a leitura da frequência cardíaca instantânea, e a gente sabendo que o sistema nervoso ele é complexo, ele está totalmente interligado, então à medida que a gente consegue entrar em coerência com a nossa frequência cardíaca instantânea, a gente qualifica essa comunicação, essas reações elétricas do cérebro. Então a gente consegue perceber como é que acontece esse movimento no teu corpo, essa tomada de consciência, tu reconhece esse comportamento pela tua respiração e como é que fica, que efeitos dão esse condicionamento de respiração pelo estímulo que está sendo passado na tela. O terceiro exercício foi utilizado um equipamento de hemoencefalografia, ele mede a perfusão sanguínea no córtex, então ele acabou fazendo com que a pessoa conseguisse perceber o seu grau de atenção pelo estímulo visual que estava sendo projetado ali. Estava sendo captado por um canal que é o posicionamento que estava ali na testa dele, né, no lado direito, mas ele é treinado em outros 3 pontos também do córtex, dessa região pré-frontal, o que faz com que a gente consiga medir também e treinar a atenção e a concentração nele para qualificar a memória, e isso reflete na aprendizagem, na qualidade de vida. O que eu busco trazer com essa técnica para a área da educação, o que já vem acontecendo no Brasil em poucas cidades, com poucos profissionais se encorajando para isso, é poder mostrar para as pessoas que essa tecnologia ela está aí a serviço da nossa qualidade de vida e do nosso melhor desempenho. Só que ela demanda sim investimento de tempo, porque é bastante estudo. Não se pode, de uma forma superficial, achar que comprando um equipamento desse, sem fazendo as análises corretas, que a gente vai conseguir fazer essa neuromodulação de uma forma eficaz. É necessário um estudo, é necessário uma dedicação, então acho que por isso é uma área que está ganhando adeptos, que a neurociência agora ela é o grande foco de todas as áreas. E eu penso que por isso que o biofeedback acabou ganhando seu espaço e conquistando também. Não sai daí, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já com o NAP TV. Meu nome é Raul Hennemann, eu sou arquiteto aqui em Novo Hamburgo e estou envolvido com o NAP desde o seu início, quando a psicóloga Aline Kruse me convidou para
organizar a primeira parte do NAP e projetar a parte das salas todas, e a minha esposa fez a parte de decoração. E mais tarde, com a compra da casa que fica ao lado da parte antiga do NAP, passamos a projetar essa parte nova com 2 pisos, que se juntou à parte antiga e formando assim o complexo que hoje é o NAP. Para mim, o NAP é uma oportunidade de se encontrar assistência psicológica em todas as áreas, com todas as especialidades, e eu acho que é uma instituição ou então uma empresa que só tem a contribuir com o bem-estar da população de Novo Hamburgo. Eu tenho a satisfação e a honra de participar do início dessa empreitada, que hoje eu tenho a alegria e a imensa satisfação de ver como um tremendo sucesso. Gente, vamos pensar tudo o que uma criança ou um adolescente sofre no momento de separação dos pais. Ainda mais quando isso ainda vem acarretando a problemática da alienação, ou seja, quando um dos genitores interfere psicologicamente na criança, levando a fazer um mau juízo, uma má interpretação dos procedimentos do outro genitor. Não podemos esquecer que esta criança foi fruto dos dois, da mãe e do pai. Vamos pensar no respeito à criança e ao adolescente que está sob nossos cuidados. E quando a gente fala em cuidado, a gente fala não daquilo que nós, no momento, no local, estamos fazendo, mas todas essas pessoas que estão circundando essas crianças, as que nós podemos afastar quando existe um real problema, é uma situação e cabe à justiça definir. E não nós descredibilizarmos por aquilo que nós entendemos, pela forma como nós julgamos, interferir nas emoções, nos sentimentos e na confiança dessa criança. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa.
Dia 25 de abril vivemos o Dia Nacional da Alienação Parental. Pais, cuidem de seus filhos. Quando os pais se separam, os filhos não. Então acho que esse cuidado é bem importante. Venham, é uma ótima oportunidade de fazer estágio. Hoje o Gabriel Brant veio falar com a gente sobre gratidão. E a gratidão, ela também, que é o convite que eu faço, é transformar um hábito. A gente tem o hábito de... Às vezes a gente não tem o hábito de agradecer, né? Muitas vezes a gente se pega só reclamando, se queixando, poxa, poderia ser diferente. E a gratidão, existem pesquisas comprovadas que as pessoas que agradecem, pelo menos pouquinho, alguns detalhes do dia, são 35% mais felizes. Né? Existe uma energia em agradecer, em reconhecer o algo bom ou a bênção, e por mais simples que seja. Então, no momento que a gente começa a praticar isso nas nossas vidas e não esperar só de noite para agradecer, e esse é o convite que eu faço, né? Hoje sou grato de estar aqui, podendo participar, falar um pouquinho de coach, da minha história, da minha transformação, gratidão dos animais, gratidão da música, gratidão da família, gratidão do universo, de Deus. Certamente vocês vão pegar uma pessoa com uma energia muito positiva quando ela realmente tem o hábito de agradecer. Na gratidão, na verdade, a gente tem que ter a nossa autorresponsabilidade. Quanto da nossa vida nós somos responsáveis pela reação ou pelo como a gente se comporta? Muitas vezes, a maioria das coisas a gente depende de nós, e daquelas coisas que não dependem de nós é de como a gente reage quanto a elas, né? Então, se tu tem esse hábito de agradecer, tu tem a tendência maior de olhar uma saída, uma alternativa, ou o lado positivo, ou tirar um aprendizado. Eu acho que essa é o grande segredinho assim, da gratidão, né? E muitas vezes quem é uma pessoa que não tem o hábito de agradecer ou da gratidão, pode olhar sempre como além do ponto negativo, ou de aceitar, ou de daqui a pouco se conformar e não enxergar outras possibilidades e outras alternativas, assim, né? A palestra do Gabriel é dia 3 de maio. Ainda dá tempo de fazer sua inscrição. Liga aqui pro NAP. Você já mandou sua pergunta para ela? Agora é hora dela. Jurema responde.
WhatsApp que é uma coisa séria. Que coisa séria. Ai, ai, ai. Oh, vocês estão aí! Vocês nem avisam que já estão aí. Eu estava aqui conversando com as minhas amigas. Mais ou menos, né? Porque é um problema falar com o Zap. É um problema. É um problema. Tem programa hoje. Nossa Senhora! Tem cada pergunta que se vocês ficassem olhando aqui, vocês iam ver. Olha bem só. Tem a Marisa, que mora lá no bairro Santo Afonso, aqui em Novo Hamburgo. Ó, vem de Campo Bom, de Novo Hamburgo, Sapiranga, sei lá quantas cidades tem aqui em volta, todo mundo vê o programa. Então, a Marisa, ela disse assim, ó, que ela se preocupa o tempo inteiro com a opinião das pessoas. O que ela faz com a preocupação com a opinião das pessoas? Calma, como é que ela disse aqui? Como eu já li, eu já sei até de cor. A Marisa diz assim, ó. Às vezes, não saio de casa de medo do que vão dizer de mim. Pois é. Esse é o problema de todas as pessoas que tem por aí se preocupam. Ah, porque eu não vou botar tal coisa, porque o que vão dizer? Eu não vou fazer tal coisa, porque o que vão dizer? Sabe o que as pessoas são? Tu também. São escravas da opinião externa. Minha filha psicóloga me disse que no consultório dela tem assim, ó, de gente que fica preocupada, não faz nada em função do outro. Imagina eu! Olha pra mim. Olha bem pra mim. Tá vendo? Se eu me preocupasse com a opinião dos outros, eu nem tava aqui. A gente tem que ser a gente pela gente mesmo. Então, assim, se você sair de um jeito ou de outro, o que as pessoas vão pensar não vai mudar a tua vida? Vai mudar? Vai pagar tuas contas? Não vai pagar tuas contas? Não vai. Vai mudar alguma? Vai sair no jornal? Não vai sair no jornal que você vai de chinelo no Bourbon. E daí vai de chinelo. Se alguém achar que tá ruim, problema é dela. Você não vai fazer a compra e tu vai pagar. Então nós temos que aprender, gente. Ana Marisa, escuta, Marisa, você que disse lá do bairro Santo Afonso. Escuta o que eu vou te dizer. Não dá bola, vive a tua vida. A gente tem que viver a vida da gente. E não dá bola pros outros, porque senão a gente vira escravo deles. E às vezes eles nem falam, só pensam. E nós vamos viver escravo do pensamento dos outros. Não, né? Então, manda pergunta. Não esquece de mandar pergunta pra mim pros outros programas. Tchau! Por hoje é isso, pessoal. Você fica com a programação da Vale TV e a gente se vê na próxima semana. Até mais! Krause Assistencial apresentou NAP TV.